Jesus, amigo e mestre, pedimos tua amável assistência para os trabalhos que agora se iniciam. Fortalecei-nos e amparai-nos para que sejamos, cada um de nós, forças do bem a transformar o mundo. Que teu amor e tua luz inspirem em nós a disposição para a doação e o serviço, e também a união, o espírito de caridade e de amor ao próximo. Que os bons espíritos aqui presentes nos instruam e nos tornem dóceis aos seus conselhos. Afastai de nós todo o pensamento de egoísmo e orgulho. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos que nos animam, reconheçamos a tua salutar influência. E assim iniciamos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. E temos o prazer de apresentar a nossa palestrante dessa noite, amiga, trabalhadora da casa, Márcia Matos. Ela vai falar sobre o tema prosperidade. Boa noite a todos e boa noite também a quem nos assiste pela TV Harmonia. Prosperidade. Nós, quando falamos de prosperidade, sempre pensamos em bens materiais. Assim foi difundido, né? Então, nós nos referimos a alguém próspero como alguém que tem grandes benefícios materiais, né? Então, ele fica ligado necessariamente à possibilidade de ter bens materiais. Mas também falamos, eventualmente, de pessoas que são prósperas, não apenas porque têm bens materiais, mas também porque se desenvolveram intelectualmente, de alguma forma estudaram, se formaram, e aí a gente também considera isso prosperidade. Difícil é encontrar alguém que fale de prosperidade e se refira às pessoas que melhoraram de caráter, que se tornaram mais generosas, que se tornaram mais caridosas. A gente não usa esse termo prosperidade para isso. Mas a gente percebe que, na atualidade, ela está envolvida basicamente com o que é material. Seja matéria de bens materiais, sejam também os bens intelectuais que, neste momento evolutivo, têm muito valor para nós. A formação, o conhecimento, o mestrado, o doutorado e até o pós-doutorado, né, que dizem alguns que foi a invenção que criou. Mas que existe, a gente trata as pessoas que já chegaram a determinado nível de conhecimento como pós-doutores, né? A origem da palavra é latina, né? E ela diz assim: prosperidade significa obter o que se deseja. Então, se eu consigo obter aquilo que eu desejo, então eu sou próspera. E esse o que eu desejo não é definido. Se eu desejo um bem material ou se eu desejo um bem espiritual. Seja lá o que for, eu desejei, se eu obtive, eu sou próspera. E também essa palavra em latim, ela é unida a ela é uma junção de duas outras palavras. Uma delas significa esperança e a outra significa favorável. E aí a gente já observa que a prosperidade precisa, né, ter uma esperança, no sentido de que há uma possibilidade. A gente prospera quando há uma possibilidade. Se não houver a possibilidade, nós vamos ter que criar ou aguardar que essa possibilidade aconteça. Então, não é algo também assim tão mágico como a gente imagina, como também não é algo que dependa unicamente da nossa vontade. Pelo menos não do ponto de vista imediatista. Eu posso desejar, mas tenho que construir e aguardar circunstâncias favoráveis. Porque a favor significa que existem condições favoráveis. Naquele dado momento, reúne-se o meu desejo e as minhas possibilidades com a própria possibilidade que a vida oferece. Então, aí é possível ser próspero. Do ponto de vista material, a gente pode pensar
o quanto a prosperidade material é ou não é importante. E nós podemos pensar, fazer nossas reflexões dentro das leis divinas, né? São 10 leis divinas, Allan Kardec dividiu e colocou 10 leis divinas que foram aprovadas pelos espíritos. Sendo que a última delas, de justiça, amor e caridade, os espíritos informaram que, na verdade, representa o conjunto de todas as 10. Mas que essa divisão nos favorecia, porque, dividindo essa lei, a gente poderia entendê-la no nosso cotidiano e vivenciá-la também no nosso cotidiano. E quando a gente pensa em prosperidade, a primeira lei que a gente pensa é a lei de progresso. A lei de progresso é aquela lei que nos ensina que tudo no mundo evolui. Nada fica parado. Embora haja momentos em que as coisas pareçam paradas, elas estão sem um impulso maior no sentido evolutivo, mas elas vão retornar a esse impulso. Às vezes é um período necessário, às vezes é um período de teimosia, mas o ser humano, como a natureza, será impulsionada para o progresso, porque não há possibilidade de não progredir. Nós vivemos a nossa vida, a natureza vive a experiência dela sempre em nível progressivo. Então, o progresso é um fato consumado. E como toda lei, é uma lei divina e é uma lei imutável como o próprio Deus, conforme nos ensinam os Espíritos. Então, não há mudança nessa lei. A expressão dela e a compreensão dela é que vai depender de cada nível evolutivo e de cada sociedade, do nível evolutivo também da sociedade. Então, a lei do progresso, ela não deixa de falar de prosperidade. E essa prosperidade material, inclusive, é necessária ao indivíduo, é necessária ao espírito. Porque se a matéria não tivesse importância para o espírito, nós não precisaríamos encarnar um corpo físico. Lá mesmo no mundo espiritual, nós evoluiríamos. Por que nós vamos fazer esta viagem difícil a um corpo material, viver num planeta materializado, no início logo das nossas encarnações, um planeta com dificuldades, muito mais agressivo, muito mais difícil de sustentar a vida, se não fosse necessário? Então, o progresso material faz parte do progresso do espírito. É importante para ele este progresso material. Por que é importante? Porque o espírito trabalha a inteligência. Nós evoluímos, nós reencarnamos para desenvolvermos a inteligência e o intelecto. Desculpe, a inteligência e a moral. São 2 aspectos da vida espiritual. Os 2 aspectos são trabalhados melhor no corpo físico. Não há possibilidade de eu me tornar um espírito perfeito, nem nenhum de vocês, se não passarmos pela experiência no corpo físico. Então, quando trabalhamos para obter bens materiais, nós estamos trabalhando para desenvolver a nossa inteligência. No início, trabalhávamos para nos defendermos, né, da natureza, precisávamos construir habitações, precisávamos construir produções, né, de alimento, precisava conviver com as dificuldades da própria natureza. Tudo isso, essa necessidade que começa como um instinto de sobrevivência, faz com que nós desenvolvamos a inteligência. Porque precisamos raciocinar, precisamos utilizar recursos apropriados para garantir a nossa existência na Terra. Com o tempo, essa inteligência vai se desenvolvendo e nós vamos precisando de recursos cada vez mais elaborados. E não é mais para sustentar apenas o nosso corpo físico. Porque se antes trabalhávamos para comer e nosso prazer se resumia à procriação, na medida em que nós vamos evoluindo, nós estamos precisando muito mais do que isso. Então, nós já precisamos não apenas de alimento material para o corpo físico, mas também de nos alimentarmos da cultura, da arte, dos afetos, dos relacionamentos, do trabalho no outro ponto de vista, como aquele que envolve também a criação, a realização pessoal. E aí nós vamos cada vez mais
desenvolvendo a nossa inteligência enquanto elaboramos o nosso espírito. Então, a experiência na matéria e trabalhar na materialidade implica no desenvolvimento da inteligência. Claro que esse é mais fácil de ser desenvolvido, no sentido de que o próprio instinto obriga o indivíduo a desenvolver a inteligência. Hoje, no nosso momento, nós sabemos que os espíritos já nascem sabendo disso, né? Porque eles já são colocados em escola, não existe nem a possibilidade, a não ser em raros lugares, né? Em que alguém conceba que uma criança vem ao mundo e não vai estudar, não vai aprender. Todo mundo já sabe que isso é uma necessidade que é natural. Os espíritos que reencarnam também já sabem porque já estudaram em outras encarnações. Então, o desejo de estudar, a necessidade de aprender, de desenvolver inteligência é tão natural hoje que é praticamente impossível que alguém se dê o luxo de passar uma encarnação inteira sem aprender nada. Quando nada, ele vai recordar o que ele já aprendeu em outras vidas e colocar em atividade. Já o progresso moral é mais complicado, porque enquanto o progresso da inteligência é uma exigência, começa como um instinto, eu preciso sobreviver de alguma forma, o progresso moral exige que o indivíduo reconheça a necessidade de se espiritualizar, que começa reconhecendo que existe um outro além dele no mundo, que ele não é um ser único com os únicos direitos. Então, ele fica muito mais dependente de nosso esclarecimento, de que sejamos menos ignorantes para compreendermos a necessidade de se importar também com o outro. Então, o progresso moral já exige um pouco mais de avanço para que ele se realize. E é um grande trabalho pela frente, porque é muito mais difícil, porque seu grau de sutileza vai muito mais além do que qualquer envolvimento com as questões materiais. O indivíduo vai reencarnar e, na medida que ele vai reencarnando, desenvolvendo a inteligência, ele vai percebendo o bem e o mal. E aí os espíritos dizem, e assim começa o desenvolvimento da moral. Moral não no sentido restrito de moralidade, mas no sentido amplo de espiritualidade. Não é? De percepção do outro, não apenas como objeto do meu desejo, não apenas como uma coisa a ser tirada do meu caminho, a ser colocada no meu caminho, mas de um nível mais profundo. Então, moralidade no sentido também de espiritualidade. Aí o indivíduo vai, através de suas experiências e usando a sua inteligência, desenvolvendo essa inteligência, percebendo cada vez de forma mais clara o bem e o mal. Então, ele sabe que determinadas coisas vão gerar um mal para ele, ou para o outro, ou para os dois. E determinadas atitudes, determinadas situações geram o bem. E aí ele começa a poder utilizar o que está disponível para ele desde que ele entra no reino hominal, que é o livre-arbítrio. Aí é que começa, de fato, a escolha. Porque quando eu trabalho para me manter vivo, não é necessariamente uma escolha. É simplesmente uma necessidade. Ou eu me viro e arranjo o que comer, ou eu morro de fome. Mas, quando se fala de bens espirituais, a gente começa a perceber que entra em jogo realmente a necessidade de usar o livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que vai direcionar os nossos desejos, as nossas intenções, o nosso caminho evolutivo em determinadas encarnações. Então, a lei do progresso fala que o bem material, que o trabalho com a inteligência, que o trabalho na conquista de melhorias é um benefício para o espírito, porque desenvolve a sua inteligência, favorece a ele o uso do seu livre-arbítrio e também permite que, em diminuindo as dificuldades materiais, o indivíduo possa se concentrar mais nos valores espirituais. Porque a grande verdade é que quando nós estamos transitando em situações que precisamos lutar pela nossa sobrevivência, pouco espaço há, ou talvez nenhum haja, para que a gente possa fazer grandes reflexões sobre o mundo espiritual, ou grandes reflexões sobre o espírito que somos. Isso só vai acontecer quando é um espírito já muito mais evoluído, que reencarna numa experiência restritiva na matéria, então ele é capaz de passar por uma situação muito difícil e ainda assim
conseguir transcender e vivenciar o espiritual paralelamente. Mas, para a maioria de nós, nesse planeta que nós estamos, nesse momento evolutivo em que estamos, é difícil. Primeiro, é preciso que haja condições. Então, na medida que o indivíduo se desenvolve, ele vai criando condições em que o distancia da necessidade de fazer coisas repetitivas, que o distancia da necessidade de fazer coisas que não estão tão ligadas ao espiritual, e lhe cria um espaço. E esse espaço seria o espaço de trabalhar os seus valores morais. Então, a lei do progresso favorece e realmente permite que nós observamos que há o desenvolvimento, a facilidade de obter coisas materiais ajuda o espírito no seu desenvolvimento. Mas aí a gente pensa também, quando eu falo do meu desenvolvimento, é fácil que eu compreenda, mas quando o meu desenvolvimento também está relacionado com o coletivo, as coisas mudam um pouco de figura, né? Porque não há a possibilidade de eu evoluir sozinha. Não existe nenhum ser que tenha evoluído sozinho. Nós já fomos criados interdependentes. Nós já fomos criados, são uma boa casa. Eu preciso que alguém cuide do saneamento básico, eu preciso que o outro limpe o lixo das ruas, eu preciso que outros descubram remédios, pesquisem doenças, né? Eu preciso no meu cotidiano, para me levantar, de alguém que esteja lá produzindo, tenha produzido trigo para então fazer o pão, preciso do padeiro que sai de casa cedo, o padeiro precisa do motorista que leva ele até a padaria, do transporte, né? Então a gente observa uma cadeia enorme em que é impossível que a gente possa viver sem o outro. Dependemos uns dos outros de forma importante. Então, a minha prosperidade, ela tem que ter algum significado também para o outro. Não só para mim, porque a minha prosperidade vai afetar necessariamente o outro. Não é aquele outro que para a gente não existe, é aquele outro real. Porque o outro só vai existir se eu me der ao trabalho de observar a existência do outro. Simplesmente saber que existe um outro, eu posso não ter nenhuma observação a respeito dele e ignorá-lo completamente. Eu preciso fazer a limpeza. Elas nem se davam conta de que existia alguém ali limpando alguma coisa. Então, quando se passava e perguntava, que estava aqui, estava onde? Não sabia, não existia para aquela pessoa. Da mesma forma, no Evangelho, quando Jesus conta a parábola, né, do homem que estava doente no meio do caminho e que passaram vários e não atenderam a ele, somente uma pessoa parou, atendeu, levou, cuidou. Ele pergunta aos discípulos, quem é o próximo deste homem que estava doente, né? E os discípulos respondem, aquele que cuidou dele. Então, a gente só pode considerar o outro quando consideramos o outro o nosso próximo. E para ele ser o nosso próximo, eu preciso tornar ele o meu próximo. Não é um milagre que aconteça na minha frente. Eu preciso enxergar, eu preciso me ocupar, eu preciso me interessar para que o outro se torne de fato outro. E então se torne meu próximo. Mas mesmo quando eu não noto, quando eu não me interesso, a minha existência vai causar algum impacto ao outro. Mesmo que eu não perceba. O homem que vai e varre a rua, quando alguém passa e suja, ele coloca um impacto na vida dele. Produziu alguma coisa. Mesmo que o outro ignore e que o próprio rapaz que faz, ou mulher que faz a limpeza, ignore também ele. Mas ali está a presença dele marcada. Da mesma forma, aquele que chega e encontra alguma coisa suja na rua e tira, recolhe e coloca no lixo, também está criando um impacto na vida do outro. Então, todos nós deixamos marcas por onde passamos. Todos nós estamos influenciando o outro, a vida do outro. Do mesmo jeito, a minha prosperidade vai influenciar de alguma forma a vida do outro. Essa influência pode ser positiva ou pode ser negativa. Vai depender do que eu tenho alimentado como visão de mundo para mim. E aí a gente entra numa outra lei divina, que é a lei de igualdade. A lei de igualdade vai dizer que todos nós somos iguais perante Deus, porque fomos criados da mesma forma.
porque temos o mesmo destino que é a perfeição. Não há ninguém que não chegue à perfeição. Se vocês imaginarem o pior dos criminosos, vocês têm que entender que este criminoso vai chegar um dia à perfeição como nós, como todos nós vamos chegar. Ele pode estar mais atrasado por uma série de circunstâncias, mas ele vai chegar também à perfeição. Porque faz parte do progresso, ele chega lá. Mas nesse meio tempo que nós fomos criados da mesma forma e temos a mesma finalidade e passamos pelas mesmas experiências básicas, porque nós estamos aqui experimentando formas de nos tornarmos perfeitos, todas essas experiências são relativamente parecidas para todos nós. E aí a gente se pergunta, e onde está a diferença? A diferença, de fato, que não é desigualdade, desigualdade é um resultado de uma forma de atuar em relação à diferença. Mas a diferença em si, ela é natural, porque acontece o seguinte, na medida que eu vou reencarnando, eu vou adquirindo experiências, eu vou aprendendo coisas. Então, se eu chego aqui no planeta Terra, já com 10, 20 encarnações nas costas, e encontro um sujeito que só tem apenas a primeira ou a segunda encarnação, nós não podemos ser iguais. Porque eu saberei muito mais do que ele. Então, aí a gente começa a surgir as diferenças, né? Eu aprendi mais porque eu tenho mais tempo reencarnado. Ele aprendeu menos porque ele tem menos tempo. E também ainda tem que acrescentar o uso da vontade, ou do livre-arbítrio. Eu posso ter 10 encarnações e não ter me ocupado diretamente de nada. Eu posso não ter tido um objetivo claro, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, eu quero desenvolver isso, vivi curtindo a vida, né? Aproveitando esse planeta maravilhoso que nós temos, relaxando, seguindo em frente, rindo e brincando. Mas o outro, que tem metade de encarnações que eu tenho, pode ter focado no desenvolvimento dele em qualquer aspecto que tenha sido. Então, ele vai estar muito mais adiantado do que eu, porque ele focou, e como ele focou, ele se desenvolveu mais naquela direção do que eu. Isso pode acontecer, mas são diferenças, e não retira com isso a igualdade, porque da mesma forma que aqueles que se desenvolvem têm direito a usufruir do seu desenvolvimento, aquele que não se desenvolve tem direito ao acolhimento e ao incentivo dos outros para conseguir em frente. Assim é que, num planeta como o nosso, de provas e expiações, reencarnam sempre espíritos menos evoluídos, para que eles possam entrar em contato com uma forma mais evoluída de viver, e assim nós podemos ajudar essas criaturas no seu progresso, e também reencarnam criaturas mais evoluídas que nós, que também precisam nos ajudar e dar um impulso no nosso processo evolutivo. São essas pessoas que a gente vê falando de coisas fantásticas que a gente nem imaginava, mas que eles já compreendem perfeitamente e que com isso incentiva o outro a dar um passo mais além. Estimula a pessoa ao desenvolvimento. Então, essas são as diferenças produzidas naturalmente. E existem as diferenças produzidas pela dureza do coração dos homens. Aí elas são, de fato, desigualdades. Essas desigualdades, elas nascem da falta de compreensão de que quem tem mais tem a obrigação moral, e a gente vê que exige um desenvolvimento moral, de ajudar o outro, de colaborar no desenvolvimento do outro. E Allan Kardec vai dizer, inclusive, que uma civilização, de fato, uma civilização, que é uma sociedade evoluída, ela não tem no seu meio ninguém passando necessidade, porque se tiver, ela não é desenvolvida. E a gente observa que os grandes países que nós tanto elogiamos como super desenvolvidos, não vão ser considerados desenvolvidos pelos espíritos, porque eles terão desenvolvido muitos bens materiais, mas não terão desenvolvidos os bens morais. Porque numa sociedade onde as criaturas são evoluídas, não há possibilidade de alguém viver na miséria, de alguém viver na ignorância, de alguém ser tratado de forma violenta, porque todos aqueles que possuem irão distribuir o que possuem.
Seja riqueza material, seja riqueza moral, seja riqueza intelectual, o que ele tiver, ele vai dividir com quem não tem. Então, não existe essa possibilidade. Mas os espíritos vão dizer também que existe uma outra desigualdade, que ela existe como um fator importante do processo evolutivo, que é a miséria e a riqueza. São duas grandes polaridades. Porque quem está no meio vai vivendo. Não tem tudo, mas tem alguma coisa. Não pode tudo, mas pode alguma coisa. Tem uma coisa hoje, tem outra amanhã, e por aí vai. Mas as extremidades, que é a miséria e a riqueza, as coisas se complicam. E aí ele diz, todos os espíritos têm que passar por essa experiência da miséria e da riqueza. Por que tem que passar? Porque é uma experiência importante. É um verdadeiro teste evolutivo, a experiência de passar pela miséria e pela riqueza. A miséria, porque normalmente eles dizem que a miséria provoca murmúrio contra a divindade. Ou seja, são as reclamações e as lamentações do indivíduo. Então, quando nós não temos o que consideramos básico para viver, a tendência é se revoltar com o divino. Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus me der uma situação dessa? Tem gente que diz assim, eu não faria isso com o meu pior inimigo. Por que que Deus deixa alguém passar essa violência? Principalmente quando a violência ainda se refere a crianças, né, que estão ligadas à miséria. Então, provoca murmúrio e inconformidade. A gente começa a reclamar. E essa reclamação nos distancia do divino, das nossas potencialidades de espíritos imortais. Porque começamos a reclamar e a lamentar e nos separamos dessa relação, acreditando, quando nos colocamos no papel de vítimas, de que para nós nada é possível. Se eu acredito que nada é possível, nada será possível. Jung, que é um psicólogo, né, criador da psicologia analítica, ele já dizia, o que a gente não aceita, a gente não pode mudar. Então, se a gente não aceita a condição da miséria, não pode mudar e sair da miséria. É preciso primeiro aceitar. Nem todos somos como Jó, né? Está o livro lá na Bíblia, onde o demônio resolveu provocar Deus e disse, olha, Jó, seu filho mais dedicado, que tem mais fé no mundo, ele lhe dedica tanto porque ele tem dinheiro, tem mulher, tem filhos, todo mundo gosta dele. No dia que ele não tiver nada, eu quero ver ele honrar você. E aí Deus aceitou. Aposta com o diabo, né? E aí o diabo foi lá e tirou tudo de Jó. Deixou ele na miséria. Depois colocou uma doença horrível nele de pele, que a mulher se mandou logo, foi procurar outro rumo. Os filhos também foram embora. E Jó ficou sozinho, jogado no chão, comendo os restos do cachorro. Era o que Jó comia. E aí, quando perguntaram, quando o demônio foi verificar, né, se ali Jó já estava revoltada, porque ele foi perdendo tudo aos poucos e nunca se revoltava, Jó simplesmente dizia, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja Deus. Então ele continuava vinculado ao divino, porque ele entendia aquela experiência como uma experiência provisória, que é o que acontece na riqueza e na miséria. Se nós formos capazes de entender que é apenas uma experiência, nós não vamos sofrer tanto assim nessas situações que acontecem na vida. Porque se é material, é provisório. Por mais rica que eu seja, se eu passar a minha vida inteira rica, quando eu morrer, eu não levo nada. Tem alguma forma de levar para o mundo espiritual os bens materiais que eu adquiri? Não tem. Então, eles são passageiros. Às vezes também, na própria vida, pode acontecer uma crise econômica, um descuido, ou seja lá o que for, e o indivíduo sair da riqueza como Jó e ir para a pobreza. Então, são coisas provisórias. Se eu puder perceber que é uma experiência, eu posso viver as duas experiências sem grandes problemas. O problema é eu perceber que é uma experiência, porque o problema da riqueza, enquanto da pobreza, é a lamentação contra o divino, é se colocar no lugar de vítima e, com isso, se afastar da fé, da confiança na vida, da confiança no divino. O da riqueza é achar que não precisa do divino.
e começar a se apegar aos bens materiais. E aí ele não é mais nada a não ser o que possui. E aí, daí em diante, o que é que eu sou? Aí ele vai ver todos os bens intelectuais e morais, ou intelectuais e materiais que ele possui, para dizer quem é ele. E no dia que ele perder tudo, ele não vai saber quem ele é. Não é à toa que numa reportagem recente se dizia que o maior medo dos ricos era ficar pobre. Não tinham medo de assalto, porque com o dinheiro você contrata segurança, isso, aquilo, outro. Não tinham medo da morte, porque tinham bons médicos e porque sabiam que um dia tinha que morrer. Podia ser o melhor médico do mundo, mas vai morrer, ninguém vive, ninguém fica para semente. Mas tinham medo de ficar pobres. Porque, de repente, quando você tem tanta coisa, você começa a perceber, começa a se sentir como se fosse o que você tem. E aí gera uma confusão na identidade. Eu preciso ter coisas para ser alguém. Eu me apego ao que é material. E aí eu esqueço que essa é a maior perda, que eu sou um espírito encarnado. E que tudo aquilo que eu tenho não pode ser eu, porque se for eu, vai acabar. Porque o que é material acaba. Quem permanece é o espírito. Se eu acredito que eu sou o que eu tenho, coitada de mim quando não tiver mais nada disso. Coitada de mim quando desencarnar e no mundo espiritual descobrir que nada disso me pertence. Que ficou para outras pessoas lá, né? Imagine que tem espíritos até que de lá fica reclamando o que os filhos e os parentes fizeram com a partilha do dinheiro que eles deixaram e dos bens que eles deixaram. Imagine, né? Então, a gente precisa se desapegar enquanto ainda estamos encarnados. Então, a prosperidade nos mostra também, mesmo na perspectiva material, que prosperar significa crescer em inteligência, que crescer em inteligência e em sabedoria produz bens, que esses bens são necessários, mas que eu não posso me apegar a eles, porque eles são fugazes. Eles pertencem ao dinamismo da experiência e não da realidade última, que é o espírito encarnado. Além disso, dessa necessidade, dessa percepção, eu tenho que entender que o entorno de mim, não é? Essas pessoas que estão em torno, os grupos que estão em torno de mim, eles também vão querer ter o mesmo direito de ter o que eu tenho. Isso não será possível totalmente. Nunca, segundo os espíritos, todo mundo vai poder ser rico. E se a gente for dividir todo o dinheiro que circula no mundo por todas as pessoas, ninguém ficará rico. Na verdade, seremos mais próximos todos nós de miseráveis. O dinheiro, ele circula da mesma forma que os bens materiais. Alguns mais, alguns menos. O que não implica que eu não tenha responsabilidade para os que têm menos, para com os que têm menos. Minha responsabilidade é maior na medida em que eu tenho mais. Mas eu preciso estar atento a essa necessidade de fazer produzir não apenas para mim, mas também para o outro. Porque quando reencarnamos, os espíritos nos dizem, temos duas finalidades. Evoluir como espíritos e ajudar na evolução da sociedade em que vivemos. Essa é a segunda finalidade. Temos que atender às duas. Então, eu não posso pensar apenas na minha prosperidade. Eu preciso pensar na prosperidade da sociedade onde eu vivo. Preciso pensar na prosperidade do outro. Como é que eu posso ajudar? Então, a minha riqueza, a minha prosperidade precisa ser dividida de alguma forma com o outro. Seja criando emprego, seja ajudando mesmo, que tem algumas pessoas que não têm mesmo, seja diante das dificuldades, mantendo valores éticos, não é? Eu estou aqui para ajudar, o outro é meu irmão, que é o que nos ensina o Cristo, né? O outro é meu irmão. Não é meu inimigo, é meu irmão. Então, eu preciso fazer com que essa prosperidade possa circular. Porque se eu não fizer isso, a minha própria consciência vai registrar uma falha grave na lei divina, na lei de sociedade e, principalmente, na lei de caridade, amor e justiça, que é outra coisa que está vinculada à prosperidade. Os espíritos dizem que todo rico deveria imaginar que está aqui para distribuir sua renda,
Não no sentido de chegar e dar o dinheiro todo, porque muita gente não sabe o que fazer com o dinheiro. Tem gente que ganha na loteria e fica arruinada em pouco tempo. Não aprendeu a usar. Tem outras pessoas que você dá bem menos. Dá um tantinho ali. Essa pessoa vai e multiplica esse dinheiro muito. Então, é bom que esse dinheiro esteja nas mãos de uma pessoa hábil. Mas é bom que essa pessoa hábil possa distribuir e também ensinar quem não sabe como multiplicar esse dinheiro. E aí a gente vê que a justiça, o amor e a caridade, que é a 10ª lei, mas os Espíritos nos dizem que, na verdade, ela é o geral de todas as leis, é como se ela fosse uma lei única, que foi dividida em 10, para que a gente pudesse entender melhor o funcionamento. Então, a lei de amor, justiça e caridade vai se impor na nossa consciência e nos lembrar, né, que é preciso partilhar, que existe um outro. E o amor, na verdade, quando o amor se manifesta, automaticamente se manifesta a justiça e a caridade. A caridade porque é o próprio exercício do amor. Não há alguém que ame e que não seja caridoso. Se você ama uma pessoa, você tem o maior prazer em fazer algo por ela. Pensemos em nossos filhos e nas pessoas que nós gostamos. Só da gente saber que tem algum problema, a gente vai lá querer imediatamente ajudar. A gente quer contribuir. A gente quer, de alguma forma, que o outro que a gente ama esteja bem. O problema é nós desenvolvermos esse amor a ponto de atingir mais do que os nossos próximos. Mais do que a nossa família, mais do que os nossos amigos. A gente precisa distribuir para todas as pessoas. Então, naturalmente, quem ama vai querer ajudar. E nós, de alguma forma, amamos. Porque, pelo menos nas coisas coletivas, quando existem os grandes desastres, as pessoas ficam muito sensibilizadas. As pessoas se envolvem, fazem doações, ficam abaladas, querem ajudar de alguma forma. É bem verdade que no cotidiano pode ter até alguém de junto precisando, a gente nem vê. Mas o coletivo, que geralmente é estrondoso, chama a atenção mesmo de quem está cochilando, nós vemos que somos capazes de amar dessa forma. Amar no sentido de se preocupar, de ser caridoso, ou seja, de deixar que esse amor se manifeste em atenção e cuidado. Porque a caridade é a atenção e o cuidado que o amor faz despertar na gente. Então, se pensarmos em prosperidade, vamos ter que pensar em amor. Pensando em amor, vamos ter que pensar em caridade. E vamos ter que pensar em justiça. Porque em nos colocamos no lugar do outro, o que nós gostaríamos para nós, nós vamos certamente sentir a necessidade de ser justos. E é justo que eu tenha tanto e alguém não tenha nada? É justo que eu tenha muito e que alguém não tenha nem o necessário? Não é justo. Automaticamente a gente vai perceber que não é justo. Então a gente vai caminhar no sentido de transformar, de criar uma justiça possível, oferecendo a nossa parte. Mas tudo isso só é possível se nós tivermos a intenção e a prática de ver a vida do ponto de vista espiritual e não material. Dizem os espíritos que o objetivo do espiritismo é combater o materialismo. E o materialismo é uma visão de mundo, uma forma de viver. Quando nós analisamos a vida, nós podemos analisá-la do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. A gente pode olhar, por exemplo, a situação política do Brasil e ficar reclamando, né, da falta de caráter dos políticos, ficar reclamando dos abusos, pedir prisão para um, prisão para outro, é uma forma. Mas se a gente olhar do ponto de vista espiritual, nós vamos saber que nós fomos responsáveis, todos nós. Porque a gente vem como humanidade crescendo. Nós construímos tudo isso, nosso desejo, nossa ganância, nossa vontade de ter mais do que o outro, nossa necessidade de ser esperto, de conseguir de alguma forma ter mais vantagem do que o outro. Tudo isso vai construindo uma estrutura psicológica que a gente repete nos filhos da gente, que nós aprendemos dos nossos pais, que nós aprendemos de outras encarnações, que é ter uma visão apenas materialista da vida e não uma visão espiritual.
Se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos ser pessoas melhores. E só seremos pessoas melhores quando pudermos ver a vida e a nós mesmos a partir do ponto de vista do espiritual. Porque o espiritual é que vai mostrar que a experiência material é provisória, que o espírito é que é o senhor da experiência. Só ele pode mudar a vida, só ele pode mudar o planeta. Não existe ninguém mais para fazer isso. Eu preciso me educar. Essa sociedade que eu vivo é assim porque eu também, em algum ponto, sou assim. Eu posso estar numa posição mais feliz que posso criticar o mal, mas eu ainda faço parte dessa sociedade. Eu preciso fazer mais. Eu preciso viver o bem para que o outro aprenda a viver o bem. Eu preciso criar sistemas na minha vida onde a ética, a moralidade estejam presentes para que todos vejam. Normalmente a gente se afasta, se esconde, né? Eu estava me lembrando de uma pessoa que fez direito e logo que começou a trabalhar se arrependeu. E a pessoa dizia assim para mim: ah, Márcia, mas é que o pessoal é muito corrupto. Você não sabe como é direito e eu não quero me envolver com isso, não. Eu quero ser uma pessoa honesta, correta. E eu dizia para ela: mas se você é uma pessoa honesta e correta, sou. Se você sair deste lugar, o que é que vai acontecer? Porque pelo que você está me dizendo, as pessoas não são. Se quem é não pretende ficar lá, o que é que vai mudar? Não vai mudar nada. A gente precisa permanecer. A gente precisa assinar embaixo e estar ali presente, porque só assim vai mudar. Se eu me afasto, é como eu disse no início da mensagem, é muito fácil eu me isolar para ficar meditando e não participar de nada que acontece no mundo. Ou vou viver feliz lá, né, dentro da felicidade possível. Mas eu não vou nem evoluir, nem vou contribuir para a evolução. Eu tenho que ter calma, ser uma pessoa pacífica, tenho, mas só quando está tudo em paz. Quando está tudo em paz, eu estou treinando. Quem não é bom entre gente boa? Quem não é bom quando tem uma vida boa? O problema é a gente ser bom entre os maus e sustentar a bondade. Porque onde não existe o caminho do bem, o mal ocupa o espaço. Nós precisamos ocupar nossos espaços. A bondade de nós nos solicita espaço para ela ser vivida. E eu preciso fazer isso. Então, não serve, não vale. Eu não assisto jornal porque eu fico escandalizada. Claro que também assistir Bocão e outros é um pouquinho demais, né? Mas a gente precisa se atualizar. Então, assistir um jornal, ler uma boa revista, saber o que está acontecendo no mundo, claro que a gente precisa estar atento. Para orar, para fazer diferente, para sugerir mudanças, para ensinar nossos filhos como ver essas coisas. Porque como a gente vai orientar eles é que vai definir. Tem um livro chamado Evangelho no Lar, de um espírito chamado Mei Mei, que é um doce espírito. E ela, quando coloca lá o Evangelho, ela ensina a gente a pegar o Evangelho, um livro de mensagem e uma notícia do jornal. E notícias dolorosas do jornal. E aí ela diz o seguinte: o pai lê a notícia, lê o Evangelho, lê a mensagem e explica para os filhos. Porque eles vão saber o que está acontecendo de qualquer jeito. Essa notícia ruim, de violência e de agressividade, vai chegar aos ouvidos dele de alguma forma. Por alguém, pela mídia, pelo celular, pelo zap, seja lá pelo que for, vai chegar a ele. E ele não vai saber o que fazer com essa informação. Ou outras pessoas vão fazer a cabeça dele com relação a essa informação. Mas ela diz, não, quando você lê o Evangelho, você pode explicar o que está acontecendo no mundo, pode explicar o nível evolutivo dos sujeitos envolvidos, e você pode orientar da melhor forma possível. Então, nós percebemos nessa nossa conversa que prosperidade, para ser real, para ser verdadeira, ela vai exigir não apenas o desenvolvimento dos bens materiais, mas principalmente dos valores morais. Nós precisamos planejar a nossa prosperidade, incluindo principalmente o bem moral. Como Jesus já dizia, né? Primeiro o reino dos céus e a sua glória, e o resto vos será acrescentado. Então, precisamos planejar também a nossa prosperidade espiritual. Eu quero ser uma pessoa melhor. O que eu acho desse mundo hoje?
O que eu não concordo, então eu não vou fazer. Quais são os valores que me guiam? Porque nós vamos caminhando no mundo sem nem saber quais são os valores que nos guiam. Vamos com todo mundo, da mesma forma, sem nem saber exatamente o que nós queremos. Eu preciso saber quais são os valores que me guiam, porque nos momentos mais difíceis, recordar o que está me guiando será importante para mim. Como é que eu lido com isso? Eu quero ter bens materiais, mas eu tenho que me responder, para quê? O que é que esses bens materiais vai trazer em crescimento para mim e para o outro e para a sociedade? Como eu posso fazer com que os bens materiais que eu possuo, por merecimento, ou dessa vida, ou de outra vida, ou porque eu já nasci com meus pais ricos, o que eu vou fazer com esse dom, com esse benefício, em prol do meu crescimento e do crescimento da sociedade onde eu vivo e das pessoas que eu amo? São perguntas que nós temos que nos fazer. O que é prioridade para mim? Eu não sou cristã, então minha prioridade deveria ser amar ao próximo como a mim mesmo. E se a gente imaginar que é tão difícil colocar em prática uma vida virtuosa e trabalhar para a prosperidade espiritual, eu vou contar somente um casinho rápido para vocês, para a gente ver que existem pessoas já e que a gente só precisa se conectar e prestar atenção. Uma irmã minha me contou uma história que ela recebeu aí pela internet, em que uma pessoa foi para o exterior e lá encontrou o amigo, né? E esse amigo, eles juntos foram para o teatro. E quando chegaram lá no teatro, cheio de estacionamento vazio lá, ainda estava cedo, e o rapaz foi e estacionou no lugar mais distante. E aí o amigo dela veio andando com ele e chegou, eu queria lhe fazer uma pergunta. Com tanto estacionamento aqui pertinho para a gente, por que você estacionou lá no fundo? E ele respondeu, mas é porque tem pessoas que se atrasam, que perdem o horário, às vezes por alguma coisa, às vezes por uma distração. Essas pessoas já chegam atrasadas. Se eu estacionar meu carro lá na frente, elas vão ter que andar muito mais. Então, a gente deixa o lugar vazio na frente para que elas atrasadas não fiquem ainda mais atrasadas. Olha que mentalidade. No cotidiano, fazer esse esforço, ter esse pensamento, e não é nenhuma pessoa religiosa. A outra foi morar num lugar onde todo mundo se incomodava com barulho. Quando ela chegou, ela ia lavar roupa. Era comunitária o lugar de lavar roupa. Ela só chegava de noite ela ia lavar roupa. No primeiro dia que ela lavou roupa, no segundo, a vizinha bateu na porta dela e disse para ela, me dê sua roupa que eu lavo para você. Ela ficou 2 anos, ela estava fazendo mestrado, 2 anos com a vizinha lavando a roupa. Só 2 anos depois, quando ela estava se despedindo, ela perguntou por quê. Ela disse, é porque a zoada da máquina incomoda todos nós. Nós gostamos de silêncio para dormir. Mas nós compreendemos que você trabalhava o dia inteiro, não tinha outro horário para lavar sua roupa. Então, nós decidimos que uma de nós, que tivesse mais possibilidade, lavaria a roupa para você. Isso, gente, é prosperar. Prosperar na espiritualidade, prosperar nos relacionamentos, ao invés de brigar, entrar na justiça, reclamar por causa da zoada, encontrar soluções, encontrar alternativas em que prevaleça uma paz, em que prevaleça o amor. Isso sim é prosperidade, é muito mais do que bens espirituais. Boa noite a todos e obrigado.